De volta ao Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque você está acompanhando aqui o nosso programa pela rádio e pela televisão. Pela televisão. Pela televisão. O nosso último assunto de hoje é bastante curioso. Você já imaginou ter seus perfis na internet ativos e postando mesmo depois da sua morte? Pois essa é a proposta de uma nova rede social. A página Ether9 pretende utilizar um robô com inteligência artificial para aprender o comportamento de uma pessoa em sua rede social, para que mesmo após a morte, esse robô mantenha a página atualizada com postagens semelhantes às que a pessoa fazia enquanto ela vivia. A gente no bloco anterior estava conversando um pouco sobre isso por causa da prefeita ostentação, e aí eu estava falando que a gente tem vivido menos e ostentado mais, mas para que viver para ostentar, né? Agora a gente pode morrer e continuar postando aí nas redes sociais. Essa coisa que você falou, eu só quero colocar uma pergunta. O meu comentário é, para quê? Né? Para quê, Hélio? Tem gente que não tem jeito. Não, eu ia falar que o robô não precisa nem ter tanta inteligência assim se for repetir o padrão de postagens de algumas pessoas. Muito boa, muito boa. É impressionante, né? Qual é a necessidade de a gente conseguir continuar postando se a gente não está mais aqui? Na verdade, isso aí é uma carência, um sentimento, talvez que não foi acariciado, né? Tem um pensador, Glasgow, se eu não estou enganado, salvo, se a pronúncia estiver errada, me perdoe, mas enfim, ele fala da pirâmide das necessidades do ser humano. E aí tem as necessidades básicas lá, e lá no topo tem, obviamente, todo mundo tem necessidade de receber um tapinha nas costas, né, de ser elogiado. Só que parece que a gente está fazendo que nem no jornalismo, né, que a gente fala que é pirâmide invertida, né? A gente colocou a pontinha da pirâmide, que é a parte mais fraca da pirâmide, que é a parte mais efêmera, como a base. E se a gente coloca uma pirâmide de cabeça para baixo, ela não se sustenta, né, porque ela não tem força. E, na verdade, é isso que a gente vê, né? As pessoas querem ser elogiadas. Parece que o like é um tapinha nas costas, o comentário é o oi. E a gente já viu aí, né? Certamente você colocar no Google acadêmico, aí você vai ver alguns estudos aí que falam sobre isso, entre aspas, né? A necessidade, porque isso não é uma necessidade de ser elogiado, de ser visto. E eu acho que essa rede social, ela vem tentar preencher essa lacuna, né? Se é que ela existe, de algumas pessoas, né? É um fato curioso. Você falou dessa pirâmide de Glasgow, que é a necessidade do ser humano. Já viram aquela imagem que eles aumentaram essa pirâmide? Aí tem lá todas as necessidades humanas, né? E aí eles acrescentaram uma outra, assim... Mais na base ainda. Mais na base ainda, Wi-Fi. Aí vem uma outra, um pouquinho maior ainda do que o Wi-Fi, e escreveram energia elétrica, tomada. É para aí que a gente tem caminhado, né? Só uma coisa interessante, o nome dessa página, que promete essa continuidade de postagem mesmo após a pessoa morrer por conta dessa inteligência artificial aí, chama Ether9. E aí até tem a própria página fala assim, né? Esta rede tem especificidades que permitem que um ser humano alcance a imortalidade no cyberespaço. Eu acho que isso também está ligado ao medo do próprio ser humano com a morte, né? É que o nosso programa não é um programa teológico aqui, mas a gente entende que o ser humano não foi feito para morrer, né? Inicialmente. Então, a morte não é natural para o ser humano, por mais que a gente veja isso acontecendo há muito e muito tempo. Então, quando a pessoa se depara com a possibilidade, de alguma maneira, de se eternalizar, se perpetuar mesmo após a morte, é uma forma. Então, tem gente que tenta fazer isso por meio dos filhos. Tem gente que tenta fazer isso por meio de, sei lá, escrever um livro, plantar uma árvore. Eu comecei o bloco com um problema de dicção, mas eu não estou sozinho. Não, plantar uma árvore, ou escrever um livro, sabe? Ou ser um professor e formar alunos. Pelo jeito, tem gente que se contenta em continuar postando nas redes sociais. Porque a pessoa se realiza através da postagem, né?
aquele processo que a gente tinha e tem até hoje nas novelas e nos filmes, onde a gente vive a vida do protagonista para poder se realizar, enquanto a minha vida está uma porcaria, não acontece nada, e eu também não luto para que alguma coisa de bom aconteça na minha vida, eu simplesmente chego do trabalho cansado, ligo ali a televisão e me projeto na tela. Eu estou vivendo isso também com as redes sociais, então eu me projeto com as redes sociais. Eu tenho uma foto que não é, se eu me olhar no espelho e ver a foto que postou lá na rede social, tem uma diferença grande, porque eu fui lá no aplicativo, dei uma ajustadinha. Photoshop, né? Photoshop ali, filtro, né? Coloquei um filtro, uma então hashtag aquela luz Insta, ficou não sei perfeita. A gente deixou, gente, de viver, de realmente saber o que é vida de verdade, e a gente está virando ondas de Wi-Fi aí pelo universo. E você imagina, né, que curioso que vai ser se isso acontecer, né? Você sabe que a pessoa já morreu e de repente você está interagindo com uma pessoa que já não está entre a gente, né? É uma coisa assim bem estranho, bem curiosa. A Bíblia não permite essas coisas. Exatamente. E a gente vê cada vez mais as relações humanas sendo intermediadas pela inteligência artificial. Hoje a gente tem, por exemplo, contabilidade online. Você já não precisa mais de um escritório físico. É uma contabilidade do mesmo jeito que a tradicional, com registro, no Conselho de Contabilidade, só que é tudo online. Você tem serviço de táxi, tem tanto pelo aplicativo, o 99 Táxis, você tem agora o Uber, você tem o Airbnb, você praticamente não precisa mais aquele contato. Imobiliário, hoje já tem imobiliário online, você não precisa mais ir lá na imobiliária do seu João, né? Fazer um telefonema, ir com ele, pegar a chave. Hoje em dia você tem praticamente tudo. E essa, a gente vê que é uma tendência, espero que não seja irreversível, né? De uma comunicação cada vez menos humana. Você tem, por exemplo, se eu não me engano, tem uma companhia aérea que você digita a pergunta, tem uma assistente virtual, ela vai respondendo. Tem uma outra loja de eletrodomésticos que também tem uma assistente virtual. E é onde a gente vai parar com isso, né? Daqui a pouco a gente está interagindo aqui com uma inteligência artificial que, na verdade, ali foi um algoritmo que replicou, de repente, uma parte da tua vida, né? Mas e se a pessoa não morresse e vivesse mais tempo, né? Ela poderia, de repente, mudar a personalidade. Não, mas que robô vai entender isso? Exatamente. O Eric falou bem, tem alguns robôs que não precisam nem ser muito inteligentes, mas como é que um robô vai prever isso? Eu posto uma coisa hoje, mas amanhã eu passei por uma experiência depois, aquilo me amadurece, aquilo transforma a minha vida e eu vou pensar diferente, então automaticamente a minha postagem vai ser diferente. Não tem como simular como vai ser o Wagner depois da morte, o que ele falaria, o que ele postaria. Imagina aquela pessoa chata que sempre postou, né, coisas assim que não são legais, aguentar essa pessoa pela eternidade, né? Imagina, esse é um suplício, né? Sim, ter uma pessoa dessa aí. Agora, tem uma coisa interessante que até o Robson está lembrando aqui. Esse dispositivo, esse aplicativo... O Robson é o seu robô. É o meu robô aqui, fala comigo aqui pelo ouvido, ó. É o seguinte, esse dispositivo ele não faz só a postagem depois que a pessoa morre. Então, Hélio, se de repente você não tem muita paciência para redes sociais... E não tenho mesmo. Mas você quer marcar presença nas redes sociais, você pode acionar em vida. Então, ele continua te colocando ali, ó, no top das redes sociais enquanto você está vivo. Você não tem nem que se preocupar com isso. Só. Será que é mais barato que ter um assessor para isso? Porque existem seres humanos que fazem isso hoje. Tudo isso está me lembrando um pouquinho um livro que chama, se eu não me engano, Simulacro e Simulador, que é o livro que foi usado como base, inclusive, para escrever o roteiro de toda aquela série dos filmes Matrix, que fala exatamente disso, de você parecer que está vivendo uma vida de verdade, mas na verdade tudo que acontece é que você está na frente de um computador e a tua vida está acontecendo dentro de um ambiente virtual, que não é de verdade, mas é como se fosse, entende? É uma coisa meio doida, assim. E quando esse livro foi escrito, você disse bem, na frente do computador, né? Hoje a gente não precisa nem estar na frente do computador para ter esse simulacro. Então, né, mais uma vez, volta aqui para o celular. Ele está na palma da nossa mão e a gente vivendo esse simulacro. Mas, desculpa, eu te cortei no meio do seu raciocínio. Era isso que eu ia falar, lógico, num outro nível, né? Você vai ver um filme que nem Matrix ou alguma coisa do tipo, é um outro nível, muito maior, é ficção científica. Mas, obviamente, que ela é baseada numa realidade que hoje a gente vive, né? É o que você falou. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook que eu achei bem interessante, olha só, já vivendo a vida virtual, entendeu? Trazendo eu não conversei com alguém, eu vi no Facebook. Trazendo o simulacro para a realidade. Exato, que a pessoa falou assim,
cara, eu gostaria de viver o tempo todo no Facebook, porque aqui todo mundo é legal, todo mundo é bonito, todo mundo vai em lugares legais, todo mundo de alguma maneira é respeitoso. Nem sempre, porque nas redes sociais o pessoal às vezes cria uma coragem. Os haters, né? Mas enfim, então a pessoa tá falando... abraço para os nossos haters, inclusive. Às vezes tem um pessoal aí, haters. Mas é isso, então a gente às vezes deixa de viver a vida real para estar vivendo uma vida virtual que parece que é mais fácil, é mais legal viver dentro do Facebook. O meu robô aqui disse que a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigado pela participação, viu, Leonardo? Conheço o Leonardo há tanto tempo que já vou direto no Léo aqui. Obrigado pela presença, volte mais vezes, tá, Léo? Eu que agradeço o privilégio aí, foi um prazer aí conversar com vocês, temas tão relevantes, né, para nossa vida. Muito obrigado. Meninos, até a semana que vem. Até semana que vem. Esperamos você aqui. A gente se vê no Facebook. A gente vê... Ótimo. A gente se encontra no Facebook por aí. Um abraço para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.